é o que a gente está estudando, tá? Sistemas métricos e base decimal. Vou mostrar aqui para vocês. Matéria tranquilinha. Vocês vão ver que os exercícios também são bem de boa. E fala assim. Ele fala assim, ó. A base decimal de numeração que a gente utiliza, né? Ela é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Essa é a base decimal. São 10 dígitos, do 0 ao 9. Né? Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 23, significa que eu tenho 2 dezenas e 3 unidades. Né? Então, 2 dezenas, 3 unidades vai me formar o número 23. Se eu tiver, por exemplo, o número 154, significa que eu tenho uma centena, 5 dezenas e 4 unidades. A gente já faz isso tão automático que a gente esquece, né? A gente esquece. E aí, quando a gente vai estudar um pouquinho de base decimal, é como se a gente voltasse lá na primeira série, onde a gente tinha lá o material dourado, né? E daquele material dourado a gente fosse usar, né, as unidades. Por exemplo, eu tenho aqui 2 dezenas, né, que é aqueles cubinhos maiores, e 3 unidades, seriam 3 quadradinhos. Depois, eu tenho aqui uma centena, 5 dezenas e 4 unidades, que me formaria o número 154. E se eu tivesse o número ABCD, né? Supondo aqui um número de 4 algarismos, eu teria aqui A, unidade de milhar, B, centena, D, dezena e D, C, dezena e D, unidade. E assim eu teria aí o meu número. Então vamos pensar assim, ó. Ele fala assim: justapondo-se 82 à esquerda de um algarismo x, então ele está falando, se eu colocar assim, ó, eu tenho 82. 82. Aí eu vou colocar o algarismo x, o 82 à esquerda do algarismo x. Então, é isso que eu fiz. Obtém-se o número z. Então, ele falou que z é isso aqui. Beleza. E ele fala que se eu colocar justapondo, se eu agrupar, colocar ali do lado 36 à direita, né, do mesmo algarismo x, então 36 à direita do mesmo algarismo x, 36 à direita. À direita, beleza. Eu tenho o número y. Então ele falou que z é aquele número lá de cima e y é esse número aqui de baixo. Aí ele continua falando: se o número x mais y é 1563, ele pede para determinar o valor de x. Desculpa, se y mais z é 1563, então ele falou que 820 alguma coisa mais x100 alguma coisa, né? Uma centena de x, 36. Se eu somar esses dois números, vai me dar 1563. Vocês têm ideia de como fazer isso? Como vocês fariam isso? Então, vou mostrar para vocês dois métodos, tá? O primeiro método, deixa eu aumentar aqui. O primeiro método, mandar aqui no chat. Posso fazer esse sistema, né? Mas se eu tenho uma variável, então seria um sistema bem simples. Aqui eu não posso colocar x em evidência, porque se eu colocasse x em evidência, eu não conseguiria colocar aqui 82, né, mais alguma coisa, né, mais 36, né? Ficaria difícil escrever, não poderia fazer isso aqui. Vou mostrar para vocês uma maneira bem simples da gente fazer isso. Vou mostrar, vamos falar assim, eu vou mostrar a maneira difícil e vou mostrar a maneira fácil, tá? Vem comigo aqui na folhinha. Então, ele fala assim, ó. Já, vamos fazer da primeira maneira aqui. A primeira maneira seria isso aqui. Já que eu tenho o número 820 alguma coisa, né? Esse é meu número z, e tem um número y,
que é o número x36, né? Se eu somar os dois, se eu somar z mais y, eu vou ter 1563. Então tá, significa que eu tenho 800, né? 8 centenas, mais 20 unidades, mais x, né? Esse é o meu z, né? Esse é meu z. Mais y, né? Só que meu y é x centenas, então 100x, concorda comigo? Porque eu estou colocando 100x, mais 30 mais 6, e isso vai ser igual a 1500, vou colocar aqui, ó, esse é meu y, e x mais y é igual a 1563. Entenderam o que foi que eu coloquei? Isso aí, Arthur, Por que certinho. 100? Porque o 100... Não, o x aqui não está multiplicando não, tá, gente? Ele falou justapondo-se. Porque o x não está na centena? O x não está na centena? O 8 aqui, ele não está na centena também? Então, seria 8 vezes 100. Então, x seria x vezes 100. Entenderam? Esse é o primeiro método. Beleza, então vai ficar, ó, 820, 830 dá 850, mais 6 dá 856, né? Beleza, então eu vou ter 101x mais 856, isso é igual a 1563. Então, ó, 101x vai ser igual a 1563 menos 856. 1563 menos 500 menos 856. Quando eu faço essa conta, dá 707. Ou seja, se eu passar o 101 dividindo, perguntaram por que 101? Olha aqui, ó. X mais 100x, x mais 100x, 101x. Tá? Passo o 101 dividindo, 707 dividido por 101 dá 7. Essa é a primeira maneira. Alguns exercícios a gente só consegue resolver desse jeito. Só que eu vou mostrar para vocês uma segunda maneira de fazer esse exercício, que é bem mais fácil. Bem mais fácil, bem mais fácil. Conseguiram entender aqui o porquê do 101? Tá bom? Porque 100x aqui mais x. Beleza. Vamos mostrar a segunda maneira. A segunda maneira é se eu tiver aqui, ó. Eu tenho esse número mais esse número, resultando em... Aqui dá 3, né? Aqui dá 6, aqui dá 5 e aqui dá 1. Não é isso? Então, pensa comigo. Pensa comigo. Qual o número para eu somar com 6 aqui, ó, que vai dar 3? Eu posso somar o 7, né? E só o 7, né? Só posso somar 7 aqui. Então, x é igual a 7. Por quê? Porque eu só posso somar 7 aqui. Se eu somar 7 aqui, vai dar 13. 13 sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Né? Beleza. 8 com 7 dá 5. 8 mais 7, 15. Olha aqui, ó. Então, x é 7. Ah, Juan, então você fez isso aqui tudo para nada? Não, gente. Isso aqui é uma maneira de fazer. E isso aqui é uma segunda maneira de fazer. Às vezes, esse método aqui não dá certo para todos. Às vezes, esse método aqui não dá certo para todos. Mas vocês conseguem entender os dois métodos? Conseguiram entender aí? Tranquilo, né? Se tiver dúvida, a gente pode abrir o microfone e falar, tá? Acho que fica até mais fácil para eu responder vocês. E não preciso ter vergonha de falar, não. Olha só, quando que não vai dar para usar o segundo? Quando eu tiver muitas variáveis aqui, né? Eu tiver muitas variáveis aqui, eu não consigo usar, por exemplo, A, B, C, C, D, B. Né? A gente vai ver alguns exemplos que a gente não vai conseguir usar somente esse método. Dá para usar? Dá, só que a gente vai por tentativa e erro, tá?
Aí, beleza. Então, a gente já viu aqui uma parte de base decimal. O que a gente ainda vai ver de base decimal? Né? A gente tem de base decimal não só indo, né, nessa direção que a gente tem unidade, dezena, centena, não é isso? Depois tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí aqui a gente tem depois centésimo, né, a décimo, centésimo e milésimo, não é isso? Décimo, centésimo e milésimo. Então, de acordo com o número que a gente tiver aqui, a gente vai conseguir definir qual unidade que a gente tem aí para usar, tanto para tempo quanto para outros tipos de unidade, tá? Então, quando ele fala um décimo é 0,1. Um centésimo, quanto que é? 0,01. Né? Ó, décimo, não faz sentido? 1 dividido por 10. Centésimo e 0,001, que é o meu milésimo. Beleza? Não anotei aqui, ó. Décimo, centésimo e milésimo. Ok. Então, continuando nossa apresentação aqui, eu tenho também o quê? Eu tenho o Sistema Internacional de Medidas. Por quê? No Sistema Internacional de Medidas, eu tenho aí as unidades de comprimento, né? Que eu tenho aí, por exemplo, se eu falar que o comprimento AB é 5U, enquanto na unidade V o comprimento é 2V, eu tenho duas unidades que vão se relacionar, né? Duas unidades que vão se relacionar. Por exemplo, 1V vai ser 2,5U, tá? Muitas das vezes já vi questões utilizando coisas aleatórias como unidade de comprimento, ou como unidade de peso, ou como unidade de conversão de moeda, tá? É bom ficar atento a esse tipo de conversão. Você pode fazer com regra de 3, tá? Por exemplo, 2V é igual a 5U. Então, você sabe quanto que V equivale a U e quanto que U equivale a V. Aí a gente consegue perceber os múltiplos e submúltiplos, que é muito comum a gente utilizar em unidades métricas. Se a gente pegar o Sistema Internacional de Medidas, né, utilizando o metro como padrão aqui, a gente tem um metro como unidade padrão aqui no meio, né? Conforme eu vou andando para o lado esquerdo, eu vou aumentando minha unidade de medida, né? Ou seja, um quilômetro aqui, ele corresponde a 1.000 metros. Um hectômetro corresponde a 100 metros. Um decâmetro, 10 metros. Conforme eu vou para a direita, ele diminui a minha unidade de medida, né? Ou seja, um decímetro corresponde a 0,1 metro, 1 centímetro corresponde a 0,01 metro e 1 milímetro corresponde a 0,001. Tá vendo que a mesma unidade que eu coloquei aqui, de décimo, centésimo e milésimo, corresponde também para os múltiplos, né? Isso, décimo, centésimo e milésimo, a gente usa normalmente com tempo, né? Aqui a gente pode usar com metros, tá? Então, é aquele quadrinho de conversão que a gente pode fazer. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu fiz um quadrinho de conversão com os meninos revisional, que a gente costuma utilizar esse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar esse quadrinho depois na conversão, tá? Vamos continuar. Então, o que a gente pode concluir? Que quando a gente tem um metro, a partir da unidade fundamental, se eu for andar as casas para a esquerda, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10. Por exemplo, se eu tiver 1.000 metros, se eu quiser em quilômetro, eu vou ter 1 quilômetro. Por quê? Porque eu andei 3 casas. Ó. 1, 2, 3.
Se eu tiver 1.000 metros, se eu tiver 1 metro em milímetros, eu vou voltar 3 casas, né? 1, 2, 3. Então, eu vou ter 10.000, na verdade, 1.000 milímetros, né? Corresponde a 1 metro e 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Porque a gente tem essa percepção de andar as casas. Olha esse exemplo. Se eu tiver 12,73 quilômetros, né? Ou seja, está aqui, ó. Quilômetros está aqui. Eu quero transformar em hectômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu estou andando uma casa para a direita. Eu multiplico o meu número por 10. Tá vendo? Em vez de 12,73, fica 127,3. Se eu tenho 743 decímetros, né? E eu quero transformar esse decímetro em metro. Então, eu estou andando para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10. 743 vira 74,3. Se eu quiser decímetros em decâmetro, eu vou andar duas casas, né? Uma, duas. Ou seja, eu vou dividir por 100. Tá vendo? Então, fica 7,43 decâmetros. Tá tranquilo até agora, galera? Então, vamos lá. Se eu tiver, então, unidade de área. Na unidade de área, né, eu tenho aqui uma unidade quadrada. Então, se eu tiver 1 metro por 1 metro, eu vou ter 1 metro quadrado, isso é óbvio. Né? Multipliquei 1 metro com 1 metro, deu 1 metro quadrado. Só que percebam bem, se eu fizesse o seguinte, em vez de colocar 1 metro por 1 metro, eu colocasse 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro, né? 100 centímetros e colocasse aqui 100 centímetros. Se eu multiplicar 100 centímetros por 100 centímetros, eu vou ter aí como resultado, né? 2, 3, 4. Vou ter como resultado isso aqui, ó. 10.000 centímetros, centímetros quadrados. Então, Juan, você está falando que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro por quê? Vou explicar agora para vocês. Porque a gente, você fala, Rom, mas é um número muito maior, né? É muito maior, mas ainda assim é a mesma unidade. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, essa medida aqui está correta. Então, é isso que a gente pode usar, tá? Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa multiplicação, né, antes da unidade, fazer essa transformação antes da unidade, ou posso fazer essa transformação depois. O que é importante saber é que agora, se eu estou se tratando de área, se eu estou em metro quadrado e quero deslocar, na verdade, se eu estou dentro dessa escala no geral e quero deslocar para a esquerda, em vez de dividir somente por 10, a cada casa eu vou dividir por 10 ao quadrado, ou seja, eu vou andar duas casas decimais. Né? Então, para a esquerda, divido por 100 a cada casa que eu ando. Para a direita, eu multiplico por 100 a cada casa que eu ando. Aí, a gente tem os múltiplos e submúltiplos, portanto, a gente chega no... Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Se eu tiver 0,03 quilômetros quadrados, né? E quero transformar isso em metros. Então, galera, de quilômetro para metro são 3 casas. 3 casas. Então, significa que eu vou dividir por 10 elevado a quanto? A 6. Né? Vou multiplicar, porque eu estou andando para cá, né? Estou andando para cá. Então, se são 3 casas, né? Vai ficar 10 elevado a 2n, onde n é o número de casas. Então, eu vou multiplicar. Beleza, então, isso aqui multiplicado por 6, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 0,03 quilômetros quadrados dá 3.000 metros quadrados. Então, é por isso que é interessante quando a gente está olhando a compra de terrenos, de terras, essas coisas, que às vezes eles colocam lá
uma área em metro quadrado e outro coloca assim, 1 quilômetro quadrado. Falar 1 quilômetro quadrado é pouco, né? Só que você olha em 1 quilômetro quadrado em metros quadrados, dá muito grande. Dá muito grande. Então, a área é muito grande em metros quadrados, tá? É importante a gente relacionar isso aí, tá? Unidades de volume. O que a gente tem em unidades de volume? Nas unidades de volume, né? Aqui, 1 metro por 1 metro daria 1 metro quadrado, vezes 1 de novo, eu teria 1 metro cúbico, né? Já que eu tenho 1 metro cúbico, eu poderia transformar isso em algumas unidades. Vou mostrar para vocês se eu tivesse a unidade decímetro, né? 1 metro dá quantos decímetros, né? Dá 10 decímetros, né? 10 decímetros, beleza. Então, eu teria 1 decímetro, ou 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros. No total, multiplicaria 10 com 10 com 10, certo? Isso me daria 1000 decímetros cúbicos, tá? Esses 1000 decímetros cúbicos, galera, vou colocar assim, tá? Eu só estou esperando, só que eu não vou colocar na plataforma o Bernoulli, não. Eu estou esperando eles disponibilizarem o site para eu poder colocar, porque a escola ficou de definir onde vai colocar essas aulas e não me passou ainda. Então, estou aguardando a decisão deles, tá? Olha só, eu teria 1000 decímetros cúbicos. Eu sei, tá? Vou passar um macetezinho para vocês aqui já. Esse é o macete, ó. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Sempre se você lembrar disso aqui, você vai conseguir aí fazer boa parte das questões. Então, Juan, como é que ficaria aqui? Olha só, de metro para decímetro, eu só andei uma casa, tá vendo? Só andei uma casa, de metro para decímetro. Só que 1 metro são 1000 decímetros. Por quê? Porque eu andei da esquerda para a direita, portanto, eu multipliquei por 10a ao cubo, tá? Então, cada casa que eu ando vai ser multiplicada por 3, ou seja, 10 elevado a 3n. Simplificando tudo agora, então, vou mudar a projeção aqui e colocar para vocês. Olha só. Se eu tiver linear, se eu estiver tratando de comprimento, eu tenho essa tabelinha aqui. Cada casa corresponde a uma única casa. Andando para cá, andando para a direita, multiplica. Andando para a esquerda, divide. Beleza. Área. Cada casinha vai corresponder a duas. Por exemplo, se eu tiver lá 22,4 metros quadrados. 22,4 metros quadrados. Quero transformar essa medida em centímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui em centímetros quadrados. 22,4 vai virar 224.000 centímetros quadrados. Tá? Com essa tabelinha você resolve bem fácil. Por que, Juan? Vamos lá. De metro para centímetro, eu andei duas casas, né? Ó, uma, duas. Ou seja, eu vou acrescentar 2 elevado a n. Tá? Ó. 2 elevado a n. Então, eu vou ter 4 casas, portanto, 1, 2, 3, 4. Para volume, mesma coisa. Andando para a direita, multiplica. Andando para a esquerda, divide. Então, se eu tiver aqui 20 decímetros, 20 decímetros cúbicos. Quero transformar em centímetros cúbicos, olha só. Ou seja, 20 decímetros cúbicos corresponde a 20.000 centímetros cúbicos. Eu só completei o zero até chegar à casa dos centímetros aqui. Tá, ó, transformei 20 decímetros cúbicos em centímetros cúbicos.
Então, lembrando, se é linear, 10 elevado a n. Se é área, 10 elevado a 2n. E se é volume, 10 elevado a 3n. Beleza? Prosseguindo. 10 elevado a 3n. Então, passei essas medidas aqui para vocês. Agora vamos fazer uns exercícios. Exercício número 2 aqui, ele fala assim, ó. Na maquete de uma casa, a réplica de uma caixa d'água de 1.000 litros tem 1 mililitro de capacidade. Se a garagem na maquete tem 3 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento, então a área real da garagem da casa é de... A área real da garagem da casa. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí, tá? Samuel, cadê tu? Samuel Prats. Ah, tá. Isso aí, Juan. Ô, Rian. Isso aí mesmo. Certinho, Nicole. Tudo bem. Mais alguém conseguiu? Minha imagem fica travando para vocês, gente? Ou fica normal, fica fluida? Pra mim é normal. Beleza. Certinho, Rian. Isso aí. Olha só, galera. Vou fazer aqui com vocês. Posso fazer ou tem alguém tentando fazer ainda? Quebrando a cabeça. Beleza. Olha só. Vamos pensar no seguinte. A caixa d'água lá, ele falou que tem 1.000 litros.
1000 litros. Beleza, se a caixa d'água tem 1000 litros, né? E no desenho, a caixa d'água corresponde a 1 ml. Lembrando, o que eu falei com vocês? Eu falei com vocês o seguinte. Eu falei que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. 1000 litros, que é a medida real, corresponderia a 1 metro cúbico, né? Então, eu estou falando aqui que a minha medida, a minha escala da planta da casa está aqui nessa caixa que eu tenho 1 metro por 1 metro por 1 metro, não é isso? 1 metro por 1 metro por 1 metro. E na minha planta eu tenho 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Logo, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Logo, eu estou falando o seguinte, aqui é metro, que 1 centímetro na minha planta corresponde a 1 metro no real. Tá, se a garagem da casa tem 3 centímetros por 7 centímetros, então significa que no real ela tem 3 metros por 7 metros. Portanto, a sua área é de 21 metros quadrados. Beleza? Se for olhar aqui, 21 metros quadrados seria a letra B. Alguma dúvida aí, galera? Até aqui? Uai, deixa eu ver. Do nada. Então, vamos lá para questões. Vamos começar a questão 1 e agora vamos resolver as questões de aprendizagem, tá? Olha só. Uma torneira está gotejando de maneira regular e uniforme. Observe-se que a cada 12 minutos, um gotejamento enche um recipiente com um volume de 0,000020 metros cúbicos. Considerando 1 litro equivalente ao volume de 1 decímetro cúbico, é correto afirmar que o volume em litros do gotejamento ao final de 30 minutos é volume em litros. Vou deixar aí para vocês tentarem fazer, beleza? Vou só observando aqui. Gente, é muito papel. Fico doido. Isso aí, certinho. Certinho. Certinho, Lucas. Isso aí, Yasmin. Certinho, Samuel. Samuel Duarte.
Certinho, Paixão. Isso aí, Arthur. Isso aí, Nicole. Isso aí, Estevão. Certinho. Já vou colocar na 2 aqui para quem quiser adiantando. Nicole Peixe acertou, Nicole Viana também, tá? Certo, responder certinho. Isso aí, Hermes. Vamos lá, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui na telinha como é o porquê desse resultado, tá? Só para exemplificar para todo mundo aí. Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês, né, aquela tabela. Eu sei que é metro cúbico, depois vem decímetro cúbico. Ele falou que era 0,00 quanto? 0, Ô, Juan, coloca oi. a câmera um pouquinho pra cima que não tá dando pra enxergar, não. Ah, tá, valeu. 0,000, 4 zeros, né? 0,20 metros cúbicos. Para eu transformar isso para decímetros, eu tenho uma casa só. Não é uma casa só? Então, uma casa só, como é cúbico, eu vou andar 3. Certo? Eu ando 3 casas. Entenderam isso aqui? Todo mundo ok? Dá um ok para mim isso aqui, porque acho que essa parte aqui é o mais importante. Beleza, beleza. Então, ó, beleza, vou andar 3 casas, então vou ficar aqui com 0,0, né? Ó, 1, 2, 3, 0,2. 0,2 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos corresponde a litro. Ou seja, ele pediu em 30 minutos. Né? 30 minutos. Então, se passaram 2 minutos, ele vai estar com 0,4. Se passou, né, a cada 12 minutos é uma gota, que é 0,02, então se passassem 6 minutos, né, 6 minutos vai ser metade de uma gota, que seria 0,01, ou seja, um total de 0,05 litros. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão 2. Perguntaram se não é mais fácil fazer regra de 3 depois de transformar? Pode ser. Pode ser. Eu não precisei nem fazer regra de 3. De cabeça mesmo foi. Né? Mas se fosse fazer regra de 3, o que você faria? 0,02 está para 1, 12. X está para 30. Fazia a multiplicação cruzada e ia dividir lá o valor para poder achar o resultado. Questão 2, ele fala assim, ó. Considere que o corpo de uma determinada pessoa contém... Quantas horas, gente? Rapidinho. 11h43. Acaba agora, né? Ó, considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por mililitro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos do corpo dessa pessoa é... Quanto vai dar o resultado aí?
Pessoal, vou deixar essa questão para vocês tentarem fazer depois, tá? O importante aí dessa questão é vocês conseguirem trabalhar com potência, tá? Com base decimal, com notação científica. Vocês conseguem resolver lá rapidinho, beleza? Então, por hoje é só, tá? Um beijo, um abraço e até a aula de amanhã, beleza? Bye, bye.